Olá a todos, eu sou o Eduardo, professor de matemática. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Professor Estrada. Galera, hoje é o seguinte, eu gostaria de trazer um assunto um pouquinho diferente para vocês. Não vai ser no molde aula, mas vai ser mais no estilo vlog. Nós vamos discutir aqui hoje um pouquinho do chamado ensino doméstico, ou homeschooling, como se diz nos Estados Unidos, por exemplo. É exatamente isso que vocês estão pensando. Existem pais e tutores, enfim, responsáveis, que muitas vezes não se contentam com a forma como o ensino tradicional ocorre nas escolas e que, portanto, decidem educar seus filhos, por quem você é responsável, educar no meio doméstico, familiar. Ou seja pela contratação de alguns tutores, digamos, ou pelos próprios pais responsáveis, enfim, que fazem essa educação. Muitas vezes até abdicando de um trabalho ou trabalhando um pouco menos para propiciar essa educação aos filhos. É um tema extremamente polêmico, mas a meu ver muito interessante. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é definir de maneira muito clara o que é o ensino doméstico. Bom, é aquele que é lecionado no domicílio do aluno por uma família ou pessoa que com ele habite, tá? Em oposição ao ensino por uma instituição tal como escola pública, enfim, privada ou cooperativa. Tá? O tema é polêmico. O ensino doméstico, ele é legalizado nos seguintes países. Alguns exemplos aqui, tá? Estados Unidos, ele é legal. Estados Unidos, na Áustria, na Bélgica, no Canadá, Austrália, França, Noruega, Portugal, Rússia, Itália e Nova Zelândia. São exemplos, tá? E ele é proibido em países como Alemanha e Suécia. Nesses países, ele é tido como crime. No Brasil, ele também é tido como crime. Ele também é tido como crime. Inclusive, o nosso artigo 246 do nosso Código Penal, ele diz exatamente o seguinte. O artigo 246 do Código Penal, ele diz o seguinte: deixar sem justa causa de prover à instrução primária de filho em idade escolar. Pena, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Ou seja, você praticar o ensino doméstico no Brasil é sujeito a uma pena de 15 dias a 1 mês, que se configura como crime. Seria uma espécie de um abandono, não é? Bom, o curioso disso, é que muitas vezes os pais ou responsáveis querem fazer isso justamente para livrar o filho deles de um ambiente escolar que eles percebem que não é bom como ambiente e não ensina, né? Se ao menos ensinasse, digamos assim, poderia ser, digamos, visto aí com vistas grossas a questão do ambiente, mas não, né? Não faz nenhuma coisa ou outra. Ou seja, não propicia um bom aspecto social, digamos assim, uma socialização efetiva e de qualidade, e também não ensina com qualidade. Então, muitas vezes os pais decidem fazer isso, né? Mas é importante ressaltar que a situação jurídica aí no Brasil não permite que os pais façam isso de maneira sem ser ilegal, né? Embora exista alguma brecha que nós já vamos comentar ao longo do texto, tá? Bom, vamos lá. Inclusive o Estatuto da Criança e do Adolescente também ele coloca algumas cláusulas nesse sentido. Por exemplo, o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz o seguinte, que que compete aos pais o dever do sustento, guarda e educação dos filhos menores. E um outro artigo, o artigo 55, aquele que eu citei, o 22, diz que os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino. Então o Estatuto também é claro no sentido de criminalizar essa conduta aí. O Código Civil Brasileiro também, o artigo 1634, diz que compete aos pais, quanto aos filhos menores, dirigir-lhes a criação e a educação. Também outro artigo aí. Bom, é importante a gente ressaltar o seguinte. Veja, a escolarização é algo formal, é algo que não é tão antigo assim, tá? É uma questão de
olha, eu não vou saber exatamente, mas questão de 200 anos, tá? Antigamente, o ensino era praticamente, predominantemente doméstico, tá? Então, vocês veem aí que a escolarização é que é mais recente. O ensino doméstico, muitas vezes, ele pode até ser mais natural até do que a escolarização, né? O que me faz, às vezes, perguntar, será que a escola nunca deu certo? Será que nunca deu certo? Ou será que... Né? Porque se vocês conversarem com os seus pais, com os seus mais velhos, eles vão ter críticas sobre a maneira da escola. Às vezes, alguns pontos positivos em relação ao passado, em relação a hoje, né? Mas enfim, de qualquer modo, isso aí já é polêmico demais para a gente discutir nesse texto aqui. Vamos só neste vídeo, tá? Bom, enfim. Então, vamos analisar um pouquinho dos aspectos, das motivações, né, que os pais ou responsáveis acabam tendo para adotar o ensino doméstico aos seus filhos. Bom, uma das motivações é o perigo do ambiente escolar, tá? Então é o que eu comentei com vocês, né? Questão de drogas, abusos sexuais, bullying, né? Então você vê que o ambiente escolar, ele não é um ambiente dos mais saudáveis, não. É um ambiente relativamente não, bastante cruel, na verdade. Eu não sei se vocês também têm isso, né? Mas tem essa impressão. Mas eu tenho a impressão de que o ambiente escolar, para mim, foi mais prejudicial do que benéfico, né? E não sei se para vocês também vocês têm essa impressão, mas para mim o ambiente de escolar foi um ambiente hostil que eu não acredito que tenha necessariamente ajudado a minha socialização. Não acredito nisso não, tá? Mas cada caso é um caso, pode ser, né, que cada um tenha uma maneira de enxergar isso aí. Mas eu acredito que no geral o ambiente escolar ele é bastante cruel, bastante nocivo até, né? Prejudicial até. Enfim, um outro aspecto, proteção contra valores morais, né? Então tem muitos pais que não concordam com algumas posturas que a rede de ensino tem defendido, ou se for um colégio confessional, né? No caso um colégio religioso, alguma coisa assim. Mas aí é diferente porque aí você pode escolher se vai num colégio religioso ou não. Mas enfim, questão de valores, né? Às vezes dentro da família, ou então os pais têm um valor religioso muito forte, então eles querem aquele valor, né, para aquelas crianças, enfim. A flexibilização do conteúdo, né, é algo interessante também. Na escola você tem aquela forma que tem aquele conteúdo previsto, né, mas note bem que é flexibilização, tá? Não é que não seria uma, né, não se veriam alguns temas, não é isso, né? O MEC estaria acima de tudo. Então o MEC determinaria quais os temas, os tópicos que teriam que ser abordados pelos pais e pelos responsáveis. Mas, na verdade, haveria uma flexibilidade, né? Tá? Flexibilidade também de horários, isso é um outro aspecto, que a escola tem aquele horário rígido. E também um outro aspecto, a mobilidade geográfica dos pais. Tem muitos pais aí que ficam viajando, ou, enfim, que estão sempre mudando de emprego, de cidade, enfim, alguma coisa assim. Então a mobilidade geográfica também é a possibilidade da criança poder se adaptar, não sofrer com a questão da escola, da mudança de escola e tudo mais, né? Agora, existem também críticas, tá, ao sistema. Algumas delas, a principal delas é a falta de socialização com crianças da mesma idade. A limitação da visão de mundo também, uma vez que você vai estar preso à visão de mundo daquele seu educador, do seu tutor, né, do seu pai ou da sua mãe, né? Então, na escola você acaba tendo visões diferenciadas de mundo dos vários professores que você tem. Então isso acaba enriquecendo. Mas em casa, ou seja, com um tutor, você acaba tendo uma visão única, né? Isso também é um outro aspecto aí. Confusão do papel pai-professor, né? Quer dizer, uma hora é pai, outra hora é professor. Mas eu, honestamente, eu não sei se isso
é tão contra não, porque o pai e o professor, eu acho que tem muita proximidade, né? Eu acho que é muito próximo isso aí. Tudo bem que existe uma diferença, o pai, o professor é o professor, mas hoje em dia, pelo menos, então que se reveja o que está sendo praticado nas escolas hoje em dia. Porque para que isso aqui seja crítica, a gente tem que rever o que está acontecendo nas escolas, tá? Porque hoje em dia os pais que colocam os filhos nas escolas, eles querem que o professor seja o pai do filho, né? O pai e a mãe, né? Então, quer dizer, então quem está confundindo o papel pai e professor são eles. Então, que se esclareça isso aí, então, né? Porque então está acontecendo uma confusão hoje em dia sobre isso aí, né? Eu acho que pai e professor, de uma certa forma, é bem parecido, tá? Porque o professor tem que ter aquela rigidez do pai e vice-versa, o pai também ensina, o pai educa, né? Então eu acho que é meio que estranho essa crítica aqui. Ok, então essas são as críticas aí. Especificamente com relação à sociabilidade, à socialização do indivíduo, né? Existem pesquisas feitas, agora pasmem, pesquisas feitas nos Estados Unidos, que o ensino doméstico é mais comum, muito mais comum do que no Brasil. A título de curiosidade, no Brasil há cerca de 3.000 a 3.500 famílias que adotam esse sistema, embora seja ilegal, a gente já vai comentar sobre isso. Então, existem estudos nos Estados Unidos que mostraram que, na verdade, o prejuízo social é pequeno. E, na verdade, que a sociabilidade, na verdade, ela se dá por participação comunitária, social e política. E esse estudo mostrou também que a autoestima e a satisfação em viver dessas crianças que que recebem o ensino doméstico, em média, são até melhores do que aquelas que estão na escola. Isso tudo, a meu ver, porque a escola é um ambiente hostil, a casa é um ambiente acolhedor. Então, desde que a família cria uma estrutura que a criança tenha o seu momento de socialização, fora de casa, em atividades, em participação em grupos, enfim, esportes, atividade esportiva, enfim, uma série de coisas, eu acredito que isso tudo pode ser, né? Inclusive, está atrelado também à cosmovisão do educador ali, que a gente já comentou, né? Mas enfim, um aspecto também é o seguinte, que muito do que muita gente fica contrária ao ensino doméstico é que não se tem uma forma de você verificar a aprendizagem dessa criança, né? Mas, por exemplo, na França, onde é um país que aceita o ensino doméstico, eles impõem uma avaliação anual, tá? Então existe uma avaliação anual prevista, até os 16 anos eles têm que fazer essa avaliação. Então mesmo os que estão em casa estão sujeitos a essa avaliação. Então fica bem normatizado e os pais têm que passar para os filhos aquele mesmo conteúdo, porque vai ter uma avaliação comum. Isso seria interessantíssimo. E, inclusive, agora eu chego nesse ponto, essa é a brecha que os pais daqui do Brasil encontram para utilizar, né? Muitas vezes eles utilizam o exame do Enem como uma forma de aceitar isso, tá? A título de curiosidade, existem até estudos, existem até processos jurídicos que defendem aí o homeschooling, né, o ensino doméstico, e argumentam a favor dele, porque na verdade a nossa Constituição, o nosso Estatuto da Criança e tudo mais, diz que o pai deve fazer tal coisa, que o pai deve prover o estudo e tal, mas ele não fala, na verdade ele não criminaliza o oposto. De uma certa forma criminaliza, como a gente já viu no artigo, mas ele de uma certa forma ele deixa um pouco vago isso aí. Então, por isso, alguns pais encontram essa brecha e acabam utilizando essa forma de ensino aí. Em Portugal, a título de curiosidade, ele é permitido, mas muitas famílias não sabem disso. Não sabem disso, mas eles têm
os exames também, para equiparar todo mundo, né? No Brasil, realmente existe aquela questão, mas a coisa ainda está em discussão no Brasil. Tá? Ainda está em discussão porque a legislação deixa alguns aspectos um pouco vagos, e nesses aspectos vagos alguns pais vão em cima disso aí. Tá? Até pela forma como eu estou falando, eu vejo até que com bons olhos essa prática, porque realmente, galera, o nosso sistema tradicional de ensino está falido. Vamos falar o português claro aqui. O nosso sistema de ensino não está funcionando, me mostra sinais visíveis aí de que não está funcionando mais. Os alunos não param mais em sala de aula, não se contentam mais com essa aula tradicional. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Gostaria de saber que vocês colocassem nos comentários aí o que vocês acham do homeschooling, o que vocês acham do ensino doméstico, se vocês acham que é uma boa, se vocês acham que não, né? Com relação a prós e contras, eu acredito que mesmo os contras, aí defendendo o meu ponto de vista, os contras dependem muito da forma como os pais fazem esse homeschooling, e desde que haja um amparo do próprio governo também, do Ministério da Educação, no sentido de fazer uma avaliação disso aí, de controlar, mas controlar de uma maneira que você permita as diferentes formas dele, né? Olha, galera, eu não tenho filho, tá? Mas se eu tivesse, honestamente, seria uma forma que eu pensaria seriamente de educar o meu filho, porque, claro, isso propiciando aí uma participação social também, uma socialização daquela pessoa. Mas, com certeza, eu acho que em termos culturais, para a pessoa, em termos de como ser humano, eu acho que a escola está jogando a pessoa para trás, tá? Não para frente. Eu acho que, enfim, gostaria de saber a opinião de vocês e estou aberto a novas discussões. Quem sabe futuramente, se tiver muitas opiniões, a gente faz até um outro vídeo sobre esse tema. E enfim, galera, eu não sou também tão especializado nesse tema, mas gostaria de saber a opinião de vocês e aquilo que vocês pensam sobre isso. E tudo que for colocado aí vai certamente agregar aqui a nossa discussão, tá? Um grande abraço, galera. Até o próximo vídeo, quinta-feira que vem. E tchau, galera.